Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol, com muita informação, opinião, debate com a linguagem que os torcedores gostam. Vamos aos destaques do programa de hoje. Tupi volta atrás e jogará primeiro jogo das semifinais em Juiz de Fora. Cruzeiro consegue mudar o dia e horário do segundo jogo das semifinais. Sorteio indica Juiz Mineiro para o clássico entre Atlético e América. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica aí pro pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos, pessoal. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Tá aí, vamos aproveitar também, vamos te convidar a acessar as nossas redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Ele está aí no Facebook, no Instagram, também com um canal no YouTube. Entra lá e confira lá os vídeos exclusivos aqui do programa. Você pode compartilhar também pelo Facebook. O programa sempre é transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, apresentar agora os nossos comentaristas de hoje aqui. Do meu lado direito, Guilherme Pio. Seja bem-vindo, Guilherme. E aí, como é que você está vendo expectativa para essa semifinal do campeonato que já começa amanhã? Olá, Breno. Um abraço para o pessoal que nos acompanha de casa e nas redes sociais. De fato, o campeonato mostrou que as quartas de final foi uma fase que poderia não ter acontecido. Os clubes que terminaram nas 4 primeiras colocações, de fato, chegaram às semifinais. É um campeonato que está à frente de outros campeonatos, de outras praças, principalmente do Rio de Janeiro. O campeonato que fica atrás, na minha opinião, apenas do campeonato de São Paulo, é melhor até que do que o campeonato gaúcho. E o campeonato mineiro está indo, né? Com os 4 clubes, de fato, que foram os melhores nessa primeira fase. E a gente vai ver agora, nesse mata-mata, quem que vai disputar esse título aí. O Cruzeiro, que há um tempo não conquista, o América conquistou recentemente, o Atlético na década é o que conquistou mais, e o Tupi tenta entrar aí como o azarão. E hoje ele está na posição certa. Está jogando aqui na minha esquerda, onde ele jogou pelo Atlético, foi campeão da Tríplice Coroa pelo Cruzeiro. Leandro, seja bem-vindo, meu amigo. E a pergunta para você, para levantar uma polêmica que nós vamos conversar aqui já no primeiro bloco do programa. O América cria Juiz Mineiro para a semifinal. Você é a favor ou não de Juiz Mineiro? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Aliás, minto. Queria Juiz de Fora. De fora. Queria de fora. E acabou Mineiro, né? Então acho que é válido. Acho que é uma escola boa, né? Da arbitragem do Brasil. Se comenta muito a Mineiro. Então acho que estou de acordo com o árbitro mineiro. Segue o jogo. Segue o jogo. E falando em polêmica, né? Porque hoje tem muita polêmica pra gente discutir aqui. Tá ele que gosta de uma polêmica, Edu Panzi. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem. Pra você eu vou levantar uma outra, mas você vai falar rapidinho, porque nós vamos discutir isso aqui amplamente no primeiro bloco. Mando de campo. Você é a favor de um time vender o mando de campo ou não? Um abraço a todo mundo que está acompanhando o Bate-Papo Esportivo, um abraço, Breno. Eu acho muito forte essa palavra vender o mando de campo, né? O Tupi queria ganhar uma grana a mais com o público. A gente sabe que o público lá em Juiz de Fora não vai ser grandes coisas. E eu acho que seria um tiro no pé, porque aqui também não seria grandes coisas. Horário ruim, o preço do ingresso um pouco mais alto do que vinha sendo cobrado, e o torcedor sabendo que ia ter outro jogo no domingo. A gente viu nas quartas de final, foi o pior público do Cruzeiro no ano. Já não tem tanto interesse mais quando o ingresso sobe um pouco. Que bom que o Tupi voltou atrás, porque eu acho que ia estragar o campeonato, assim como a URT estragou ano passado, quando trouxe a semifinal contra o Atlético aqui para Belo Horizonte. E o povo de Juiz de Fora, ainda que não goste tanto de Minas Gerais, merece ver o Tupi jogar em casa. Bom, então vamos começar a falar dessas semifinais aí, dos preparativos dos times. Vamos falar do América, que prepara para se enfrentar o Atlético na quinta-feira aí. Primeiro jogo da semifinal, 8 horas no Independência. E como é que você vê aí, Guilherme, essa chegada do América à semifinal? Você acha que o América chega forte? O time está bem estruturado aí para conseguir passar pelo Atlético? Em comparação aos anos anteriores, sim. O América também começou bem esse ano, deu uma desestabilizada no decorrer da primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas é um time que, como eu disse, chega forte, tem um adversário também extremamente tradicional e que na história a gente já viu que o América em duelos com o Atlético
acaba não mostrando tanta força como faz com o Cruzeiro, né? E isso não é apenas fala de... não é só apenas um dado, é fato mesmo. O América em jogos com o Atlético tem mostrado em algumas oportunidades um futebol diferente, né, para negativo. Mas vamos ver como é que o América vai se comportar nessa fase do campeonato. É mata-mata, é diferente. O Atlético também precisa ainda mostrar mais no campeonato, tá devendo. É um jogo para a gente ficar bem atento e acompanhar. E tem um detalhe importante, Breno, que a gente vai comentar também, o Judivan, né? Tem o Judivan que chegou para treinar no América, já está lá integrado ao elenco do América, ainda não foi apresentado, mas não pode jogar o Campeonato Mineiro. Já jogou pelo Cruzeiro, jogou apenas um jogo, mas no regulamento, artigo 21, contempla que um jogador que já atuou por uma equipe não pode atuar por outra no módulo 1 do Campeonato Mineiro, então o Judivan não pode jogar e por isso ele não foi apresentado ainda, para não tirar o foco do América nessa semifinal. E uma peculiaridade diferente, hein, Leandro? Porque Atlético e América tem aquela situação do América ter a vantagem e normalmente o time, além de ter vantagem, tem vontade de jogar no seu campo, né? Mas o Independência agora é um campo que é do Atlético e do América. Isso aí eu acho que não vai mudar em nada não, né? O negócio é a torcida. Eu acho que a torcida, independente do mando de campo ser do América ou não, a torcida do Atlético vai comparecer em peso. Então acho que isso aí, do negócio de campo, acho que não pega nada não. Você acha que o Atlético ganharia mais, por exemplo, se levasse para o Mineirão? O América podia sentir? Do que ser 2 jogos de Independência? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que não faz a diferença não. Ainda mais pelo momento hoje do Atlético, né? O Atlético não passou aquela confiança pro torcedor. Claro que o torcedor do Atlético ele é apaixonado, mas eu acho que ali, independente do Mineirão ou do Independência, não vai fazer diferença nenhuma, mas é um jogo muito importante pro Atlético, eu acho, do meu ponto de vista, que tem a vantagem, mas o Atlético tem tudo para fazer um bom jogo. Para você, pois é claro que eu ia separar a polêmica, né? Tem que separar. Vamos levantar a bola para você. O Marcos Salum queria que os jogos da semifinal e finais, se o América passar, né, que fosse apitado por juízes de fora, não juízes mineiros, até porque pelo problema do Bandeirinha, que errou no outro clássico contra o Atlético, o nome foi colocado no sorteio, venceu o árbitro mineiro. Como é que você vê aí essa situação do América não querer um árbitro mineiro e agora mais? Vai ter o árbitro mineiro, vai ter que aceitar. É um assunto polêmico. Antes só, você falou da peculiaridade diferente, nesse caso do América e Atlético, tem algumas características diferentes que jogam a favor do América esse ano. O América foi campeão mineiro em 2016, né? 2016, contra o Atlético na final. Nesse confronto, o Atlético levou para o Mineirão e empatou o jogo lá e perdeu o Campeonato Mineiro. O primeiro jogo foi na Independência, o América não tinha vantagem, reverteu a vantagem, esse ano o América tem a vantagem, os 2 jogos vão ser na Independência. E outra característica que chama atenção, em 2016 o time do América era pior do que esse e o time do Atlético era melhor do que esse. Então acho que são pontos positivos para o América. Apesar do resultado da primeira fase, o 3-0, foi um jogo equilibrado, foi mais equilibrado do que o próprio resultado. Então, acho que são detalhes que podem pesar e animar um pouco o torcedor americano. Em relação à arbitragem, ontem eu ouvi muita coisa e eu acho que bobagem. Porque o árbitro que foi para o sorteio foi o Igor. O mesmo árbitro do jogo da primeira fase, dos gols, que o auxiliar validou um e anulou outro. A arbitragem do Igor foi boa. A bandeiragem, se é assim que eu posso dizer, do Guilherme é que foi a polêmica. E eu continuo dizendo, eu não sei dizer se ele acertou ou se ele errou. Falei isso na época, falei quando o Bozano estava aqui na semana passada e volto a afirmar. Até hoje eu não consigo cravar se o Guilherme acertou ou errou. Mas ele foi o polêmico do jogo, não o Igor. O Igor fez uma arbitragem boa e aqueles lances não eram dele. Muita gente falando, a Federação Mineira está colocando o mesmo árbitro daquele jogo para o sorteio. E daí? Não, e até porque ele tem méritos, porque ele tem feito um bom campeonato. Mas ele foi bem no jogo. A não ser esses 2 lances, foi uma boa arbitragem do Igor. E a questão de ter saído a arbitragem mineira no sorteio, isso foi falado exaustivamente aqui mesmo no programa, semana passada, com o Juliano Bozano. Ele explicou direitinho, ele foi didático, falou, quando um clube, nessa fase de mata-mata, optar por árbitro de fora do estado, se o rival, seja ele Atlético, Cruzeiro, Tupi, falar, eu não faço objeção, pode ser o Mineiro, então vai ter um de fora, um trio de fora no sorteio e outro daqui. Aí é sorteio, aí o que sair da bolinha é o que vai ser. Poderia ter dado o árbitro de fora, era o Delson? O Wilton Pereira Sampaio. Poderia ter sido ele, não foi, o sorteio foi para o Igor.
E tomara que o Igor faça uma grande arbitragem, mas para ele fazer uma grande arbitragem é preciso que os 22 jogadores ajudem. Porque tá aqui um ex-jogador, o jogador brasileiro gosta de atrapalhar a arbitragem, muito. né? Não ajuda, não. Simula falta, reclama demais. Às vezes dá uma chegada dura, na cara de pau ele fala que não foi nada e acaba jogando o torcedor contra o árbitro. Não estou querendo aqui ser o defensor da arbitragem, não. Mas a arbitragem mineira, ela está exatamente no mesmo nível da arbitragem de qualquer outro estado do futebol brasileiro. Paulista, carioca, gaúcha, por aí vai. Bom, agora, de começar uma polêmica aqui no programa, no segundo bloco a gente vai continuar com a polêmica. Tem muito assunto complicado para a gente conversar aqui hoje. Mas antes, um recado aí para vocês. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre as últimas notícias do Atlético. Sai daí!